Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank, é Santa Catarina na veia. O objetivo geral, como sabemos, recordamos aqui, é discutir aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, seja do ponto de vista sociológico, antropológico, politológico e também na perspectiva da economia, e de maneira interdisciplinar, ligando essas pontas analíticas, científicas das humanidades, incluindo a economia, e também ao largo dessas pontas a educação como digamos assim, um tema de permanente preocupação, porque tem a ver com a trajetória do estado de Santa Catarina, não apenas com o passado, e não tão somente com o presente vivido, mas, sobretudo, quando a gente pensa no futuro, a gente precisa estar muito atento à educação de Santa Catarina, assim como à educação do Brasil, que ainda é uma temática com indefinições, que nos fazem perder tempo, e por isso é uma preocupação, e da nossa parte a gente tem que fazer aqui aquilo que nos cabe, e nesse sentido a gente precisa insistir em algumas ideias e, de maneira geral, acreditar que podemos contribuir com uma reflexão permanente sobre Santa Catarina, os seus desafios e a possibilidade de aproveitar as oportunidades que temos aí pela frente. Então, semana passada, dito isso, antes ainda quero agradecer o número de inscritos, continua crescendo, e isso, como sempre digo aqui, me deixa motivado. Vamos em frente. Nós estamos encerrando o ano de 2023, temos mais 3 edições pela frente. A próxima é as vésperas do Natal, que será uma sequência, uma continuidade do que estamos apresentando aqui hoje, que também não deixa de ser uma continuidade do que vínhamos apresentando, embora eventualmente a gente alterne aqui e ali o foco sobre algum tema, mas de maneira geral a gente tem uma sequência aqui que a gente pretende manter, até por uma condição da própria natureza, de uma reflexão sobre o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, e nesse processo reflexivo, analítico, interpretativo, a gente acaba não saindo do eixo, sempre permanecendo no eixo da temática do desenvolvimento, né? Interdisciplinarmente trabalhada aqui com sociologia, antropologia, politologia, ou seja, ciência política, economia, para não falar de história, geografia, assim por diante. E aí, na semana passada, o refrão do nosso vídeo era de que Santa Catarina só não fabricava aviões. Então, mas navios a gente fabrica sim. E aí tem uma notícia que é do Santo, o Jornal de Santa Catarina, que é um dos jornais da NSC. Aliás, o jornal Santa Catarina é um jornal pioneiro no estado de Santa Catarina, começou em 1970, foi o primeiro jornal de circulação estadual, está aí até hoje, são 53 anos de existência. E aí a Dagmara Plautz, que é uma jornalista do Santa e da NSC, colunista, ela traz uma informação interessante esta semana, dizendo que em Itajaí, Santa Catarina, num determinado estaleiro, em Itajaí se processa a construção de um grande navio, um navio de guerra, é uma fragata encomendada e que vem sendo construída, está nas primeiras etapas de construção, e é um projeto que nós estamos em 2023, no final de 2003, o projeto de construção desse navio de guerra vai até 2029, tendo permanentemente pelo menos 800 funcionários até 2029. Então, é
um grupo de trabalhadores especializados que constituem simplesmente uma empresa dentro de uma empresa, construindo um navio de guerra que vai custar 11 bilhões de reais e, repito, emprega permanentemente até 2029 800 funcionários. E isso é bastante promissor, porque na extensão dessa informação, que é um fato, tem a seguinte informação, tem uma tese de doutorado de um professor chamado Márcio Moreira, do Instituto Federal de Santa Catarina, que defendeu em 2012, já mais de 10 anos atrás, uma tese na área da geografia, falando sobre a construção naval de Santa Catarina. A construção naval de Santa Catarina, em 2000, ali, há mais de 10 anos atrás, ela já figurava como a terceira maior do país. E é importante lembrar que até 2014, o Brasil tinha uma construção naval mais significativa do que tem atualmente. Chegou a empregar em 2014, ali naquele ano em que a coisa começa a degringolar, nós tivemos mais de 82 mil operários na construção naval. Depois disso houve uma queda expressiva. Nós chegamos no ano de 2022. Essa é uma informação, a fonte eu não sei se é Not Center ou é o site do Sebrae. Nós chegamos a 21 mil funcionários, então no Brasil todo. Em Santa Catarina, nesse período, houve um movimento contrário ao que houve no Brasil. Então, hoje a Transpetro, que é uma estatal brasileira, tem aí toda uma preocupação de tentar reativar o setor de construção naval no Brasil. Tem pelo menos 2 grandes polos que eu acho que estão à frente de Santa Catarina, ou pelo menos estiveram, historicamente sim, o Rio de Janeiro, evidentemente, também o estado de Pernambuco. No entanto, enquanto o movimento foi decrescente na última década, repito, em Santa Catarina foi ascendente. Então, precisaríamos atualizar os dados, e aí é que o SC Think Tank só tem, por enquanto, um cérebro e 2 braços para ir atrás dessas informações. Então, ainda fica um pouco difícil de correr atrás desse processo todo. Mas o importante é que, por extensão desta notícia, que é um fato, temos também a informação, que também é um fato promissor, muito interessante, de que Santa Catarina é um polo internacionalmente reconhecido, é um polo mundial no setor de náutica, de fabricação náutica, ou seja, de lanchas de vários tipos, inclusive das mais luxuosas. E nesse quesito, na construção náutica, nós simplesmente estamos em primeiro lugar no Brasil. Mais um pódio, mais um primeiro lugar, em mais um segmento da economia e dos índices que acabam chamando a atenção de investidores e de pessoas que vêm atrás de oportunidades e que vêm para Santa Catarina e que ficam sabendo, através dos índices, que Santa Catarina tem um conjunto notável de índices que revelam uma economia e um conjunto de setores produtivos pujantes e que ajudam o Brasil a ir para frente, para cima. Então, o número é o seguinte: Santa Catarina atualmente emprega nada menos do que 32% do conjunto de trabalhadores do setor náutico brasileiro. Só que aí, meus amigos, meu amigo Catarina, minha amiga catarinense, um dos
qualificados espectadores do nosso SC Think Tank, me faz uma observação durante a semana dizendo o seguinte, questionando o refrão da semana passada, que anuncia que a gente só não faz avião. Ele disse, dá uma olhada nisso, vai atrás. E eu fui atrás. E não é que a gente também fabrica avião. É muito interessante, porque são duas empresas em Santa Catarina. Eu confesso a minha ignorância, até então achava que isso ainda ia levar algum tempo, mas nós já temos uma empresa, a Vega, de Palhoça, que há mais de 10 anos está no mercado de aviões de pequeno porte. E desde 2015, se não me falha, que também, porque só tem um cérebro e dois braços por enquanto, né, o SC Think Tank, mas também verifiquei, para além da Vega, depois da Vega, a Vega é inclusive uma iniciativa empresarial, privada, mas que conta com um expressivo apoio, tanto da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, que é realmente uma instituição muito importante para o incentivo à pesquisa científica e tecnológica de Santa Catarina. É bom que se ressalte isso. E conta também com o apoio da Fiesc, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, porque trata-se também de um segmento estratégico que tende a crescer, progredir e gerar uma expansão que, por sua vez, gera novas oportunidades, novos produtos, inovação, assim como isso me faz lembrar a BMW do Brasil acaba de anunciar um aumento de 10% na planta da fábrica da BMW de Araquari. Ora, essas coisas não são por acaso, e esse é o mote dos nossos vídeos aqui do SC Think Tank, Santa Catarina Think Tank, um container de pensamento, aqui presunção à parte, mas sendo realista, é claro que nós estamos aqui num processo muito inicial, mas nós queremos avançar step by step, inclusive um futuro em que pessoas assim como eu, que têm limitações de tempo, tenho amigos que também têm limitações de tempo, mas têm profundo interesse em contribuir com o SC Think Tank. Então, o fato é que a BMW é mais um exemplo de uma empresa que não só se instalou anos atrás em Santa Catarina por conta dos índices favoráveis, e índices de vários gêneros, não apenas índices econômicos, mas também índices de inovação, de produção. Bom, aí estamos falando ainda da economia, mas também índices sociais, incluindo índices educacionais, e também índices de infraestrutura e assim por diante. E a história de Santa Catarina. Porque quando uma empresa multinacional do porte da BMW vem se instalar, vai se instalar em qualquer lugar do mundo, vai colocar uma planta nova, ela se abastece de dados fornecidos inclusive por think tanks, agências de produção de informação, para que essas empresas, esses investidores estejam plenamente assegurados das decisões que vão tomar relativas a investimentos. E aí escolhem Santa Catarina, e a BMW deve estar com menos de uma década de funcionamento, talvez seja isso, uma década de funcionamento, e já anunciou uma ampliação do seu parque, da sua planta industrial em Araquari, Santa Catarina. Isso é sinal de que é para ficar e para expandir. Bom, aí, para complementar, depois da experiência da Vega de Palhoça, uma empresa de São José dos Campos, uma das cidades mais promissoras, produtivas, tecnológicas do Brasil, está sempre na ponta ali, né, do lado de São Paulo, faz parte, inclusive, da Grande São Paulo. Uma empresa Nova Air anunciou já lá em 2014, logo depois da inauguração da Vega,
que tinham interesse de também se instalar, de ter uma unidade em Santa Catarina. Isso se efetivou em 2015, é a Nova Air, e que se instalou para a produção de aviões de pequeno porte no município de Lages. Isso é muito bom, é economia desconcentrada, né, fazendo com que também o Planalto Norte catarinense, o Planalto Sul catarinense mantenha o ritmo de Santa Catarina. Essas coisas historicamente têm altos e baixos, a gente sabe disso, são coisas que a gente pretende se aprofundar quando a gente começar a entrar no campo da história e da geografia e propriamente da história geográfica de Santa Catarina, da história econômica de Santa Catarina. Isso é um assunto muito denso, leva muito tempo e a gente precisa acumular muita informação, sistematizar isso e apresentar aqui para ti, catarinense, ouvinte e espectador qualificado desse canal. Então, muito cuidado com o trato das informações, dos dados. Mas aí, para além disso, então, acabo lendo que a Sam's Club é um clube de compras. São esses supermercados que têm uma variedade enorme de produtos com preços atrativos, em que as pessoas se associam a ele pagando uma anuidade, né? E vão lá atrás de ofertas e efetivamente isso acaba sendo bom para o consumidor. Então, a Sam's Club tem cerca de 700, é uma multinacional que tem cerca de 700 unidades espalhadas pelo mundo. No Brasil, quando tu olha no mapa assim, tu conta lá, são 37, 21, acho que até tem mais já. Mas no mapa que aparece na internet ainda tu conta 37. Tem uma em cada capital de cada estado do Nordeste brasileiro. Todas as capitais são cidades grandes. Tem 21, nada menos do que dessas 37, 38 que tu conta aí, 21, ou seja, mais do que a metade está no estado de São Paulo, que é um estado de 45 milhões de habitantes. Então, o Sam's Club abre a terceira unidade em Santa Catarina, abre em Florianópolis. E aí tu olha no mapa, aí tá cheio de pontos, balõezinhos vermelhos, né? São Paulo, como já falei, tem 21 unidades, mais da metade das unidades do Sam's Club do Brasil. Aí aparece lá, o estado do Rio de Janeiro tem 3 também, o estado do Paraná tem 3, o Rio Grande do Sul tem 3, e agora Santa Catarina, que proporcionalmente tem menos, quer dizer, que quantitativamente tem menos população do que qualquer um desses estados, né? Tem muito menos população do que Minas Gerais, que tem 2 unidades. Santa Catarina Santa Catarina tem 1/3 da população de Minas Gerais. Não tem nem a metade, muito menos que a metade do estado do Rio de Janeiro, que tem cerca de 60 e poucos % da população do Paraná. Nós temos 7 milhões e meio, segundo o IBGE, o Paraná tem 12 milhões e meio, ou seja, tem 5 milhões a mais de habitantes. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões, então tem cerca de 3 milhões e meio a mais, né? Claro que a gente está subindo mais rápido do que todos os estados brasileiros, segundo o IBGE, e isso não nos surpreende porque isso é notável, ainda mais nas regiões em que o dinamismo econômico, o desenvolvimento está mais acelerado. Bom, e aí tu tem no páreo Santa Catarina com 3 lojas. Por que a Sam's Club abre a sua terceira unidade? Bom, em Florianópolis, né? Florianópolis, sim, em vários segmentos, vários índices, top brasileiro, é a cidade, é a capital mais atrativa, não só em termos turísticos, mas em termos de lazer de maneira geral, mas também em termos econômicos, né? Hoje e já faz algum tempo, a capital mais atrativa do país. E aí por que Santa Catarina? Porque tem café no bule, porque tem poder de consumo, tem uma economia dinâmica. A gente já tem falado sobre isso aqui e os números não param. Em
todos, não em todos, mas em vários segmentos da economia. De maneira geral, os segmentos, através dos índices, vão demonstrando a dinamicidade e a potenciação do estado de Santa Catarina, como o estado hoje mais promissor do Brasil. E aí, vou apostar aqui, vou jogar na frente. Não vai demorar muito, provavelmente Chapecó e Itajaí também vão ter unidades da Sam's Club. Ok? Então, dito isso, estou lendo um outro jornal virtual, né, que pode-se dizer também é mais um desses think tank. Isso me chama a atenção. Meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, quando eu menciono uma fonte de algum think tank aqui, normalmente é São Paulo. Se não é de São Paulo, é de Santa Catarina, que Santa Catarina acompanha esse processo. É que nós estamos vivendo cada vez mais a economia da informação, da tecnologia da informação, das startups. Nós estamos vivendo a era da inovação e cada vez mais o desenvolvimento econômico está sendo pautado invariavelmente em qualquer lugar do mundo, claro, com exceções aqui e ali. A economia tem uma série de etapas, existem estados que estão crescendo muito no Brasil, isso é muito bom, notadamente ao oeste de Santa Catarina, oeste do Brasil, centro-oeste do Brasil, por causa do agronegócio, que em Santa Catarina também é pujante, mas pela grandeza de alguns estados brasileiros, evidentemente tem estados que concentram muito mais a sua atividade ali no agronegócio, então, inclusive incorporando tecnologia da informação. Mas o que eu quero dizer aqui com insistência é que a impressão que tenho, a interpretação ainda provisória que posso fazer, porque, novamente, por enquanto só tenho um cérebro e 2 braços para ir atrás de informações, para fazer a informação crescer. É preciso fazer estudos comparativos, talvez ainda não haja dados suficientes para isso, mas não tenho dúvidas de que São Paulo é o carro-chefe da nação no que diz respeito ao quesito da incorporação da inteligência na economia. Claro, a inteligência sempre foi importante na economia, na produção, na economia em geral, na indústria, no serviço, no setor primário, no comércio. Não é preciso insistir nisso, mas eu estou falando de um tipo de inteligência organizacional, um tipo de inteligência que tem a ver justamente com as iniciativas de think tank, de assessoria, consultoria, de produção de informação, conhecimento, de sistematização e armazenamento. Me faz lembrar o físico chileno César Hidalgo, que já há uns anos atrás escreve um livro sobre isso, né? Ele como físico, com interesse na economia, e vai tentando entender por que determinadas sociedades têm a capacidade de avançar no sentido de produzir mais, se tornarem mais produtivas, e ele lança a mão do conceito de capital social, inclusive, mas a preocupação dele é, inclusive, com o capital social como um fator explicativo. Isso coincide com Santa Catarina, tem a ver com a capacidade de aproximação, agrupamento de pessoas com interesses econômicos, com ambições materiais e imateriais, e sobretudo de ambições de empreendimento, acabam unindo esforços no sentido de gerar empreendimentos, gerar startups. E eu já mencionei isso aqui, também quero estudar isso com maior cuidado. O número de startups em Santa Catarina é notável, é proporcionalmente maior do que a média nacional, seguramente, e aí tem que dar uma olhada nisso. Eu já li informações que falam sobre premiação de startups, sobre o número de startups que participam em concursos nacionais apresentando ideias inovadoras. Aparece São Paulo em primeiro lugar e Santa Catarina em segundo lugar. Então, logo, logo a gente pretende ter esse tipo de informação também, mas o que eu quero insistir é isso, porque startup é sinônimo de incorporação de inteligência de ponta.
inclusive de inteligência artificial. É gente muito bem formada, é muito capital humano. E é o capital humano catarinense e é o capital humano de agentes econômicos, agentes de inteligência, agentes inovadores e empreendedores que vêm cada vez mais para Santa Catarina, atraídos justamente por esse ambiente de ciência, tecnologia, inovação e incorporação de inteligência de ponta na economia. É isso que vai explicando os índices que, por sua vez, ajudam as pessoas e os agentes econômicos, sejam eles trabalhadores, sejam eles investidores, a tomarem decisões sejam os que estão aqui, de continuarem aqui, fortalecerem, expandirem seus negócios aqui, mesmo que muitas vezes investindo em outras unidades federativas, o que também é muito importante. A WEG, que investe no exterior, a Tirol, do oeste do estado de Santa Catarina, de 13 Ilhas, que acaba de anunciar também um investimento de cerca de 45, 50 milhões numa unidade fabril no estado do Paraná, porque tem recurso natural lá, então, só que a sede é Santa Catarina. Então, essa coisa toda tem muitas pontas a serem ligadas. Então, dito isso, olha, é o seguinte, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, eu vou continuar essa linha de raciocínio aqui para semana que vem, porque tem tem alguns outros exemplos com índices a mostrar para fortalecer o argumento aqui, a nossa tese geral de que Santa Catarina é o estado mais promissor do Brasil, mas até aí é fato, não é nem tese, muito menos hipótese, mas a nossa hipótese aqui é de que continuará sendo o estado mais promissor do Brasil, por todas as suas características, pela sua economia marcada por inovação e incremento de inteligência na produção e nos vários segmentos. E aí tem vários dados do setor de serviço, setor de comércio, para além de outros dados importantes que eu quero mostrar aqui no vídeo seguinte. Eu quero dizer o seguinte, lendo um artigo de um consultor chamado Eduardo Custódio dos Santos. Ele é um dos sócios da Horus Performance de Gestão, que é mais uma think tank de Santa Catarina, e ele é também colunista. Ele é um dos sócios fundadores, presidente, vice-presidente, algo assim, escreve regularmente num site que também é um think tank, chamado Economia SC, que tem atualmente 40 colunistas, escrevendo sobre a economia de Santa Catarina. Olha o conjunto de gente, de pessoas que vão se aproximando, cooperando entre si e gerando empreendimentos, ações no sentido de incrementar a massa crítica do estado de Santa Catarina e a economia de Santa Catarina. Isso implica, inclusive, uma boa economia. Para tu ter uma boa economia, isso implica em várias coisas: capital humano, como a gente já falou, capital social, que é a origem de tudo, ciência, tecnologia, inovação, e muita informação constante o tempo todo, para que os agentes econômicos e também os agentes políticos e os agentes cognitivos, pesquisadores em geral, intelectuais, possam agir de forma cooperativa e ligar as pontas e manter a dinâmica da potência da economia de uma sociedade promissora num estado como Santa Catarina. E aí ele escreve um artigo sobre a importância do planejamento. E isso me despertou para a importância do planejamento, porque o planejamento é uma explicação, é um fator explicativo de como as empresas conseguem lidar com mudanças. E Santa Catarina tem um outro aspecto inerente à sua história econômica, que é o número de empresas de longa vida. E empresas de longa vida são empresas que estão sempre preocupadas em se preparar para as mudanças. E as mudanças
numa economia de mercado, são absolutamente constantes, ainda mais na era da tecnologia da informação, agora com inteligência artificial. Então, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, não dá para dormir? Tu dorme com o olho acordado e sonhando com o dia seguinte. Então, nesse sentido, o planejamento, que é uma coisa muito recorrente, eu vejo isso com muita frequência em artigos, em entrevistas, em jornais, na imprensa de Santa Catarina, nos vários sites. Nesse sentido, há muita organização de informação para a gente saber o que está acontecendo em Santa Catarina. E tem muita massa crítica, tem muito capital humano, tem muita gente inteligente e honesta e empenhada em manter as coisas no status em que estão e progredir. E aí fala esse consultor Eduardo Eduardo Custódio dos Santos, fala justamente de como o planejamento é um aspecto importante para preparar as empresas para as mudanças. E isso é algo que também precisamos de dados para fazer estudos comparativos, mas é mais uma hipótese que eu lanço aqui em função da nossa origem, nosso capital social, nossa maior riqueza, nosso maior tesouro antropológico é o capital social, que gera o capital humano, que gera empreendimentos, inovação, ciência, tecnologia e trabalhadores qualificados que incrementam o modelo da economia do estado de Santa Catarina e nos fizeram chegar até onde nós conseguimos hoje e nos mantém numa condição muito promissora. Isso é um assunto a ser aprofundado, mas eu quero destacar isso: planejamento é algo que faz parte da cultura empresarial catarinense. É claro que tem gente que fica no meio do caminho, em todo lugar, mas proporcionalmente aqui a gente tem uma economia mais dinâmica por aspectos fundantes, e esse é um aspecto, digamos assim, um aspecto de segundo nível explicativo. Planejamento, cultura de planejamento. Então, para encerrar aqui o nosso vídeo da semana, eu quero dizer o seguinte: ainda falarei muito sobre a importância de insistir com a educação e o setor da educação e o conjunto de pessoas que são responsáveis, desde professores a diretores, coordenadores, seja no ensino médio, seja no ensino superior, secretário adjunto, todos os agentes educacionais do estado de Santa Catarina. É claro que eu desejo isso para o Brasil, para o mundo afora, para toda a criançada que merece oportunidades, e essas oportunidades começam, em grande medida, para além da família, na sala de aula. E toda criança, é claro, tem que ter uma educação parcialmente lúdica, mas quando chega no ensino médio, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, nós precisamos ficar muito vigilantes, eternamente vigilantes, e cobrar dos nossos representantes, aqueles que foram eleitos para representar os nossos interesses, e os nossos interesses estão vinculados, inclusive, à dinâmica da economia. Santa Catarina é o que é um bom lugar de se ver, é o estado mais promissor do Brasil, com alguns dos melhores índices do Brasil, comparado com países de primeiro mundo, porque nós, historicamente, temos vigilância em relação à educação das nossas crianças. Crianças precisam de todo cuidado, a gente sabe disso, mas a gente tem que lembrar a todo momento disso e lembrar todos aqueles que são direta ou mesmo indiretamente responsáveis por processos decisórios que afetam a vida, inclusive o futuro dessas crianças que, quando são adolescentes, no ensino médio, precisam ter o direito. E agentes educacionais têm a obrigação moral de apresentar e se aprofundar em temas que são vitais para a dinâmica econômica
e, por extensão, para o bem-estar de uma sociedade, que inclusive despertem, através de sinapses, a compreensão de adolescentes que precisam ingressar no mercado de trabalho, que despertem o interesse desses nossos preciosos jovens, garotos e garotas, de que algumas coisas fazem sentido, de que estudar alguns temas os ajuda a melhor pensar no seu futuro profissional e também cívico. Então, por enquanto, um grande abraço, um bom final de semana. Agradeço mais uma vez a audiência e a audiência qualificada dos espectadores do canal SC Think Tank Santa Catarina Think Tank. Santa Catarina é Santa Catarina na veia. A gente se vê na próxima semana. Um abraço ao casal César do Nascimento e Elisete Langer do Nascimento, sempre dando feedbacks, assim como muita outra gente, que aos poucos eu vou mandar abraços aqui. Nós já estamos chegando nos 180, isso é glorioso. Toda semana aumenta o número de inscritos, isso me motiva a ir em frente, e nós continuamos refletindo sobre o estado de Santa Catarina, que é o estado mais promissor do Brasil, e a gente precisa saber como manter todas as pontas ligadas. Um abraço, até semana que vem. Laticínios da Tirol, do oeste do estado de Santa Catarina, de Fraiburgo. Será que é Fraiburgo mesmo? Não, 13 Itilhas. Então, voltando. Joãozinho, tô te pagando bem, fica esperto aí, cara. Até o Natal nós vamos ter que ir, até o Ano Novo nós vamos ter que gravar aí. Cara, agora nós temos que ver se está funcionando isso aí, e o microfone. Aí dá uma cortada aqui. Não sei porque que é promissor. Eu vou fazer aquela aposta aqui, um tanto quanto presunçosa. Cada vez que passa mais helicóptero aqui na Santa Catarina, né? É um movimento econômico, é atração de gente, de investimentos, né? Essa parte aí, ô Joãozinho, põe no making off aí, porque tu não consegue nem te concentrar direito com esse helicóptero aí. Avião de rosca, né? Como diz o pessoal das antigas aí. Tá, e daí vamos voltar lá. Então, aí tu cortou, beleza. Esse é um making off. Como diz o pessoal do Planalto, me deu uns 3 tipos de medo agora. Olhei pro microfone e digo, será que a luz tá azulzinha ainda, né? Graças a Deus.